Bem-vindos. Sabe aquela pergunta que acho que muita gente se faz, não importa a fé. Como é que alguém pode, assim, se sentir certo, sabe? Ou aceito diante de Deus? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos explorar um texto que é chave para essa conversa, Romanos capítulo 4. E a nossa base aqui é um estudo bem detalhado, versículo por versículo, de um autor chamado William R. Newell. É um material denso, sim, mas a ideia é extrair o principal, né? A nossa missão é entender o argumento central dele, que é o seguinte: figuras super importantes, tipo Abraão, Davi, que a gente, sei lá, imagina que conquistaram o favor de Deus por serem quem foram ou pelo que fizeram. Na verdade, eles foram considerados justos só pela fé. Isso aí bate de frente com aquela nossa ideia quase automática, né? De que a gente precisa fazer por merecer, que tem que ser bom o suficiente. Parece que a lógica aqui é outra. Bora tentar desvendar isso? O ponto de partida, já no texto de Romanos, é bem direto. A pergunta é: o que o grande Abraão, o pai na fé para tanta gente, o que ele realmente descobriu sobre isso? Para a época, ele era referência. Então, entender como ele foi aceito por Deus era, assim, fundamental. Exato. E a resposta que o texto dá é, bom, surpreendente para muita gente, né? Se Abraão tivesse sido justificado, ou seja, declarado justo pelas ações dele, ele teria do que se gabar, certo? Mas Gênesis 15, versículo 6 diz outra coisa. Diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. A chave aqui, e o Newell enfatiza muito isso, é que crer não foi uma boa ação de Abraão, entende? Foi uma postura, uma atitude de confiança total. Ele meio que parou de olhar para si mesmo e confiou na promessa de Deus. Aquela promessa enorme: em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Não teve esforço, foi entrega à palavra dita por Deus. E aí vem a parte que vira a chave mesmo. Romanos 4, ali nos versículos 4 e 5, faz um contraste que parece simples, mas é radical. Quem trabalha recebe salário, não é um favor, é uma dívida, né? Lógico. Mas com Deus parece que não funciona assim. A justiça é dada àquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Peraí. Justifica o ímpio? Aquele que, por definição, não merece. Isso não é meio, sei lá, chocante? É totalmente contraintuitivo. E essa é a força do argumento, percebe? A palavra grega usada aí, ogizomai, que a gente traduz como creditado ou imputado, era um termo de contabilidade quase jurídico mesmo. Pensa assim: Deus agindo como um juiz, olha para a fé da pessoa e, tipo, na planilha divina, ele lança essa fé na coluna da justiça. Mas olha, é importante. A fé não é a justiça em si, mas Deus conta como se fosse. E por que ele faz isso? Bom, o texto todo de Romanos aponta para a obra de Cristo, né? A base para essa contabilidade toda é o sacrifício dele. E a perspectiva aqui é que, bom, todo mundo começa na categoria ímpio. Como Romanos mesmo já disse antes, todos pecaram. Fim. Tentar se achar menos pecador que o outro, isso não adianta nada. A justificação, para qualquer um, só rola pelo sangue de Cristo e é recebida pela fé, justamente quando a pessoa se reconhece como ímpia sem mérito nenhum. Entendi. Quer dizer, a fé não é uma moeda de troca, então. Nem uma limpeza inicial que a gente mesmo faz. É simplesmente acreditar que Deus vai cumprir o que ele prometeu. É virar o coração para ele e não para as nossas tentativas de sermos bons. O Newell, ele conta uma história que ilustra isso de um jeito muito, muito forte. Um tal Capitão G. Ah, sim. A história do Capitão G. Isso. Conhecido lá na cidade de St. Louis como o homem mais ímpio dali. O cara tava, assim, desesperado, tinha tentado de tudo. Ler a Bíblia, rezar, dar dinheiro para os pobres, mas continuava com vazio, sabe? Sem paz com Deus. E a virada para ele, o ponto-chave, não foi achar mais uma coisa para fazer. Foi justamente sacar o sentido de Romanos 4,5. Aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio.
Ele entendeu que precisava parar de tentar se salvar pelos seus próprios esforços e simplesmente acreditar na proposta de Deus, como Noé o chama. E qual era a proposta? A de que Deus oferece perdão e justiça de graça, por causa do que Cristo fez na cruz, justamente para quem não merece. Ele parou de tentar, confiou que Deus o declararia justo por causa de Cristo, mesmo ele sendo quem era, e aí a paz veio. É um exemplo muito claro do que significa parar um esforço próprio e descansar na graça, né? Nossa, impressionante essa história. E aí, depois de Abraão, o argumento usa outro gigante da fé, Davi. Paulo vai lá e puxa o Salmo 32. Ali, o próprio Davi fala da felicidade que é ser considerado justo por Deus sem depender de obras. Isso mesmo. Davi descreve essa felicidade, essa bem-aventurança, de 3 formas principais. Primeiro, ter as maldades perdoadas. E aqui não é só, não vou ser punido. Inclui a compaixão, o coração perdoador de Deus mesmo. Segundo, ter os pecados cobertos. Coberto, em hebraico, é kaphar. Era o termo usado para os sacrifícios lá do Antigo Testamento, sabe? Eles cobriam o pecado temporariamente, como um sinal. Mas o sacrifício de Cristo, segundo essa visão do Novo Testamento, não só cobriu, ele removeu o pecado de uma vez por todas. E terceiro, ter o pecado não imputado, ou seja, Deus decide soberanamente não levar mais aquilo em conta para a condenação eterna. O próprio Davi, que a gente sabe que cometeu erros gravíssimos, tipo adultério, assassinato, ele foi perdoado assim. Claro, ele sofreu consequências na vida, disciplina e tal, mas não a condenação final. É interessante como o Newell comenta que muita gente, até hoje, fica meio escandalizada com essa graça toda para Davi, né? Como assim homem segundo o coração de Deus depois de tudo aquilo? Mas a crítica, segundo ele, esquece 2 coisas. Primeiro, a profundidade do arrependimento de Davi, que foi real. E segundo, a liberdade total de Deus para perdoar quem ele quer, com base no que Cristo faria no futuro. É a soberania da graça. Certo. Entendido. Então, nem Abraão por suas obras exemplares, nem Davi por ser perfeito. Mas aí sempre surge outra dúvida na cabeça, né? E os rituais? As práticas religiosas? A circuncisão, por exemplo, era super importante para o povo judeu. Essa bênção da justificação era só para quem era circuncidado, então? Boa pergunta. E Paulo vai direto na jugular dessa questão, usando a própria história de Abraão de novo. Ele foi declarado justo lá em Gênesis 15, lembra? Lembro. A circuncisão só veio anos depois, lá em Gênesis 17. Ou seja, ele já era justo aos olhos de Deus antes de ser circuncidado. A circuncisão veio depois como um sinal, um selo visível daquela justiça pela fé que ele já tinha recebido. E ele recebeu essa justiça quando ainda era tecnicamente um gentio, um não circuncidado. É por isso que Paulo diz que ele é pai de todos que creem, sejam judeus ou não, que andam no mesmo tipo de fé que ele teve antes do ritual. Ah, faz todo sentido. O Newell até faz um paralelo com os rituais cristãos, como o batismo e a ceia. São importantes, claro que são, como símbolos, como expressões de fé, mas não são eles que causam a justificação. Confiar neles para ser aceito por Deus seria como, sei lá, achar que a aliança no dedo é que faz o casamento existir, e não o amor e o compromisso que ela representa. Ele tem uma frase ótima sobre isso. O que serve bem como sinal é um substituto miserável para coisa significada. Forte isso, né? Exatamente, o ponto central é esse, a justificação não depende das nossas obras de mérito e também não depende nem mesmo dos rituais que o próprio Deus instituiu. A verdadeira conexão com Deus, aquela circuncisão do coração que Paulo fala antes em Romanos, ela acontece pela fé. Pura e simples. Ok, então. Nem obras, nem rituais. E a lei de Moisés, que veio bem depois de Abraão. A promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo, essa coisa gigante, dependia de cumprir a lei? Romanos 4.3 é categórico. Não. A promessa veio pela justiça que vem da fé. Se dependesse de cumprir a lei, diz o versículo 14, a fé seria inútil e a promessa, já era. Estaria anulada. Mas por quê? Porque a lei, para nós que somos falhos, pecadores, ela acaba sempre mostrando o quanto a gente está errado.
entende? Ela produz ira, como diz o versículo 15. Ninguém consegue cumprir tudo perfeitamente. A lei serve para diagnosticar o problema, não para ser a solução para nossa justificação. Onde não tem uma lei específica para quebrar, não tem como haver a transgressão específica dela. E aí o versículo 16 amarra tudo de um jeito genial, eu acho. Diz que, por isso mesmo, é que a promessa depende da fé para que seja pela graça. E por ser pela graça, ele é firme, ela é garantida para toda a descendência de Abraão, tanto judeus, que tinham a lei, quanto gentios, que não tinham, todos que compartilham da mesma fé que ele teve. Por isso ele é pai de todos nós, nós que cremos. E olha só a descrição de Deus no versículo 17. O Deus em quem Abraão creu, aquele que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Uau, é um Deus que faz o impossível. Abraão creu nisso quando olhou para si mesmo, já velho, quase 100 anos. E para Sara, que era estéril. Humanamente, impossível ter filhos, mas ele creu nesse Deus. E essa fé que abraçou essa promessa impossível já incluía no plano de Deus todos nós que creríamos depois dele. É quase como se Deus, ao nos justificar hoje, já nos visse em Cristo, chamando à existência essa nossa nova realidade de justos, mesmo antes dela se manifestar totalmente. Uau, é profundo isso. E os versículos seguintes mostram essa fé na prática, né? Diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Vê 18. Ele não fingiu que a situação não era feia, não ignorou os fatos. Ele considerou o próprio corpo como já sem vida. Tinham 100 anos. E a esterilidade de Sara, vê 19. Ele encarou a realidade de frente. Mas e aí está o pulo do gato. Ele não ficou preso na impossibilidade humana. Ele olhou para a promessa de Deus. Por isso, diz o texto, ele não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, verso 20. Ele ficou plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, verso 21. A fé dele não foi negar o problema, foi confiar em Deus apesar do problema. O Neil até cita o Bunyan para contrastar fé e incredulidade, sabe? A fé vê amor até na bronca de Deus, a incredulidade só vê raiva. A fé sabe esperar, a incredulidade desiste logo. A fé deixa o fardo leve, a incredulidade faz o leve pesar. É bem isso. É isso. A fé de verdade reconhece a nossa incapacidade, o nosso corpo sem vida, mas se agarra na capacidade daquele que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Confiar assim, no caráter e no poder de Deus acima de tudo. É isso que glorifica a Deus. E a conclusão vem no versículo 22. Por isso, por causa dessa fé teimosa, essa fé que se agarrou na promessa contra toda a lógica humana, é que ela, a fé, lhe foi creditada como justiça. A justificação foi a resposta de Deus à confiança dele. É o mais incrível como o texto termina trazendo tudo isso para a nossa realidade hoje. Os versículos 23 e 24 dizem na lata: essa história não foi escrita só por causa de Abraão, foi escrita também por nossa causa. A justiça vai ser creditada para nós também, se crermos naquele que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos. A nossa fé hoje é um eco da fé de Abraão, confiando em Deus para fazer o impossível, a ressurreição. E crer em Deus como aquele que ressuscitou Jesus é absolutamente central. A ressurreição é a validação, a prova de que o sacrifício de Jesus na cruz foi aceito por Deus Pai. O versículo 25 resume tudo de um jeito muito, muito forte, né? Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, ele morreu pelos nossos erros, levando a nossa culpa. O Newell até cita Lutero aqui de um jeito bem direto. Nosso pecado tinha que se tornar o pecado de Cristo ou pereceríamos para sempre. Mas não para aí. Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. A palavra grega dikaioses aqui indica o ato de nos declarar justos. A ressurreição não é só a prova de que a dívida foi paga, entende? É o que efetiva a nossa justificação. É o que nos dá uma nova posição legal e espiritual no Cristo que está vivo. É mais do que perdão, que está ligado à morte dele, é ser declarado justo e receber nova vida
que está ligado à ressurreição dele. Fantástico. Recapitulando então, para a gente amarrar bem. Ser justificado, segundo essa leitura de Romanos 4, é Deus nos declarar justos, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus. E isso nos coloca numa posição totalmente nova e segura nele. É isso. Exatamente. E só para deixar bem claro, conforme o Newell explica, o que justificação não é. Não é a mesma coisa que regeneração, que é receber vida nova, embora as duas coisas aconteçam juntas, né? Não é Deus magicamente nos transformar em pessoas perfeitas instantaneamente, isso tem mais a ver com a santificação, que é um processo contínuo, e também não é simplesmente uma mudança de sentimento ou de humor. Ok, não é isso. Então, o que é justificação? É uma declaração de Deus. Pensa num tribunal. Deus é o juiz e ele declara justa. Esta pessoa é considerada justa diante de mim. Qual a base para essa declaração? A obra de Cristo, seu sangue derramado na cruz. É Deus agindo para declarar justo o pecador, que simplesmente crê. E o ato de justificar conecta essa pessoa ao Cristo vivo, ressuscitado, dando a ela uma nova identidade, uma nova posição. Negativamente, a conta do pecado é zerada. Positivamente, a gente ganha uma nova posição em Cristo. Show. Então, no fim das contas, qual a grande mensagem dessa nossa exploração de hoje? O que Romanos 4, pela lente desse comentário do Newell, nos diz de forma tão forte? É que ser aceito por Deus, ser considerado justo por Ele, não vem do nosso esforço, de jeito nenhum. É um presente, pura graça, que a gente recebe só pela fé na promessa de Deus e naquilo que Cristo fez. Esquece mérito, esquece obras, esquece rituais como causa. O exemplo de Abraão, o pai da fé, grita isso pra gente, né? Grita mesmo. E fica talvez uma provocação para a gente pensar, né? O texto repete várias vezes que Deus justifica o ímpio que crê. Isso desafia aquela vozinha que talvez a gente tenha lá no fundo dizendo que primeiro precisamos dar um jeito na vida, sabe? Melhorar um pouco antes de chegar perto de Deus para pedir salvação. Como seria encarar Deus acreditando de verdade que Ele justifica quem não merece, não porque a gente promete que vai melhorar, mas só e unicamente por causa do que Cristo já fez e porque Deus é esse Deus incrível que dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não existe. Fica essa tensão para a gente refletir até que ponto a gente ainda confia um pouquinho em nós mesmos e até que ponto a gente depende radicalmente dessa graça que justifica o ímpio. Fica aí para pensar. Uma reflexão poderosa, sem dúvida, para fechar nossa conversa de hoje sobre Romanos 4.